Já não tinha antes, imagine agora. Bom, então vamos lá. A nossa aula de hoje é para falar sobre a organização da rede de atenção à saúde, tá? Gente, eu vou falar um pouco daqui, quando der eu vou levantando, tá? Porque eu esqueci o conector do meu passador de slide, vai ter que passar por aqui. Mas eu vou apontando aqui e a gente vai conversando, tá? Bom, então hoje a nossa aula é para falar sobre a organização da rede de atenção à saúde, tá? É uma aula muito importante, que vocês vão fazer estágio, né? Vocês precisam saber como é que funciona essa rede de atenção à saúde, né? A gente vai, então, estar adentrando hoje, de fato, sobre os 3 níveis de atenção à saúde por onde vocês vão passar. Eu esqueço que não tem passador. Tá, então qual é o conceito, tá? É, da rede de atenção à saúde. Eles são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que integram por meio do sistema de apoio técnico, logístico e de gestão, que buscam garantir a integralidade no processo. Lá na frente vocês vão entender por que eu falo desse apoio técnico, por que eu falo desse apoio logístico e dessa gestão. Tá? Vocês vão entender lá nos slides mais à frente, de acordo com a portaria 4.279 do Ministério da Saúde. Qual é a proposta das redes de atenção à saúde? Uma delas é fazer arranjos organizativos das ações de serviço de saúde, integrados por sistema de apoio para garantir a integralidade de acesso desse paciente ao SUS, tá? Garantir a atenção contínua, integral e de qualidade, responsável e humanizada para incrementar o desempenho do sistema de saúde e qualidade de vida da população. Então, vocês podem ver que a rede de atenção à saúde, ela vai dar norte, né, para onde cada paciente precisa ir, o que cada serviço vai ofertar e para onde eu devo ir em caso que aconteça alguma coisa comigo, tá? É mais ou menos assim. Vocês vão entender lá na frente. Então, por que a gente precisa implementar? Por que foi preciso implementar a rede de atenção à saúde? Porque o SUS ele era totalmente fragmentado, né? Então, a fragmentação histórica do sistema de saúde, pela própria forma de constituição do SUS. Então, antes do SUS ser SUS, era tudo fragmentado, não tinha algo certinho, né? Não era algo dividido. Unidade básica de saúde, que é a atenção primária, atenção secundária UPAs, terciários, hospitais. Então, assim, era uma coisa muito, muito solta, não era algo mesmo que tinha uma logística e um fluxo para ser seguido, tá? Então, tinha muita concorrência entre os serviços, ou seja, aqueles que trabalhavam e tinham carteira assinada tinham direito à saúde, né? Naquela época do INAMPS, vocês já ouviram falar. E aqueles que não trabalhavam, eram trabalhadores informais, né, não tinham direito à saúde. Então, ou tu pagava para ter uma assistência médica, ou tu não tinha, né? Então, tinha muita concorrência entre esses serviços, era um serviço particular querendo ser melhor que o outro, enfim. A desorientação dos usuários, ou seja, aqueles que tinham direito eram desorientados, não sabiam para onde ir, enfim, para onde procurar informação e assistência. Uso inadequado de recursos, elevação dos custos. Então, quando a gente usa esses recursos de forma inadequada, a gente tem um aumento deles no serviço. A falta de segmento horizontal dos usuários, né, que é o aumento da prevalência dessas doenças crônicas. As boas práticas no mundo, né? Então, devido às boas práticas de assistência à saúde, a gente precisou implementar a rede de atenção à saúde e a forma organizativa que permite monitoramento e avaliação. Então, esse aqui foi um dos motivos para poder implementar a rede de atenção à saúde. Então, a rede de atenção à saúde, olha como é diferente do velho para o novo, que é o que a gente vive hoje. No sistema fragmentado, a gente tinha uma hierarquia, tá? Não tinha uma coordenação da atenção à saúde, a ação reativa e episódica a partir da demanda. Então, ou seja, se eu tinha muita demanda em aumento de casos de Covid, a gente focava no Covid. Aí, assim, não tinha uma assistência no total. Tipo, não, a gente tem um programa de vacinação de sarampo,
sei lá, hepatite C, como é que chama, meu Deus, até fugiu agora. Enfim, não tinha um esquema, um fluxo para ser seguido nessa época. Então, assim, era tudo voltado para aquilo que estava acontecendo. Então, se tinha um surto de sarampo, a gente ia viver o sarampo. Se tinha surto de aqui, então não tinha uma logística de todas as doenças, era mais ou menos assim. O cuidado era centrado em profissionais, especialmente médicos, ou seja, naquela época era o médico da cabeça, era o médico do. Era o médico da cabeça, era o médico não sei o quê, o enfermeiro estava ali mesmo só para resolver parte burocrática, ele não tinha uma assistência, ele não tinha uma importância, assim como os outros profissionais também não tinham uma importância nessa época, o médico ele era o centro de tudo. ênfase em medidas curativas e não preventivas. Então, naquela época, eles só queriam saber de curar, curar, curar e não queriam saber de promover saúde, né? E o financiamento através dos procedimentos. Então, se eu vou fazer uma biópsia, eu preciso pagar. Não que hoje não seja assim, mas hoje a gente até consegue pelo SUS. Demora, mas consegue. A gente tem. Naquela época não tinha nem isso. Tá? Então, essa era a diferença para o que a gente está vendo hoje. Tem hoje na atenção primária em saúde, mais coordenada pela atenção primária em saúde, ou seja, aqui não tinha uma coordenação, aqui já tem, tá? Ação proativa e contínua baseada em planos de cuidado, ou seja, enquanto aqui não tinha, aqui tinha essa ação, esse fluxo, essa organização. A atenção integrada e organizada em linhas de cuidado, ou seja, tudo tinha um fluxo a ser seguido pelos profissionais. Atenção colaborativa e multiprofissional, ou seja, não é só centrado no médico, com foco no autocuidado. ênfase em medidas integrais da promoção e reabilitação e o financiamento por valor global, ou seja, é um financiamento que sai do nosso bolso, né, através de impostos e é aplicado através do SUS, né? Então essa é a diferença do que a gente tinha antes e que a gente tem hoje. Então te deu bug aqui, né? Bom, crescimento acelerado das doenças crônicas, a persistência de doenças infecto-parasitárias e forte crescimento das causas externas. Se vocês pararem para pensar, hoje é muito comum ter. Deixa eu arredar um pouco para cá, que ela está entortando o rosto para me ver. Se vocês pararem para pensar, hoje é muito comum uma pessoa de 30 anos, 20 anos ter pressão alta, diabetes, do que antigamente, né? Então, aumentou tudo. Hoje em dia a gente ainda tem essa persistência de doenças infecto-parasitárias, mas não é tanto como antes, mas ainda persiste, né? Porque na aula passada a gente viu, né, que nem todo mundo tem acesso à água, nem todo mundo tem acesso a uma infraestrutura de forma adequada para que isso realmente a gente consiga disseminar. E aí a gente ainda tem essa persistência de doenças infecto-parasitárias. E o forte crescimento das causas externas, né, como acidentes, né, enfim. Hoje em dia, tu vê muita gente que tem carro, hoje é muito mais fácil ter carro, moto, enfim. Então, a gente vai ver muito essa questão, tá? Os sistemas de saúde reativos, fragmentados e com resposta episódica a condições agudas ou agressão de condições crônicas, tá? Decorre da incoerência entre uma situação de saúde de transição epidemiológica e demográfica e o formato da organização do sistema de saúde. Então, essa crise, ela decorre exatamente dessa incoerência
tanto em relação à saúde como em relação à organização desse sistema. Tá? Então, quando os problemas de saúde são crônicos, o modelo de tratamento agudo não funciona. O desastre sanitário e econômico em todo mundo. Então, isso, seja eles em países desenvolvidos ou não, a gente vai ter essas crises. Tá? Eu acho que nenhum país é perfeito em relação à saúde, mas dentre vários modelos que eu conheço, assim, em relação aos Estados Unidos, os países da Europa e aqui, né, da América, a gente consegue ver ainda que o mais eficaz é o SUS, porque é algo que não funciona em outros países, o SUS só existe mesmo aqui no Brasil. Inclusive, os Estados Unidos já tentou uma vez implantar o SUS lá, só que não foi viável, né? Porque eles veem muito essa questão, ele é um país extremamente capitalista. Não que aqui o Brasil não seja, mas é que eu acho que o SUS também só existe porque do SUS sai muita verba. E é da onde a maioria dos políticos roubam, né? Então acho que é por isso que ainda o SUS se mantém. Eles não exatamente não privam totalmente o SUS, que é porque o governo federal solta muita verba para a saúde. Então, se eles extinguirem mesmo o SUS, eles vão perder esse dinheiro que eles roubam, né? Que se não roubassem, fizesse direitinho, talvez hoje a gente seria um dos países com uma saúde assim referência no mundo, né? Infelizmente não somos, nem chegamos perto de ser. Tá? Então, a organização da atenção à saúde. Nessa organização, quando a gente fala, eu quero que vocês tenham na mente de vocês, é que a atenção à saúde ela é uma organização. Ela é toda fragmentada no sentido assim de ser cada um no seu quadrado. E quando a gente fala em organização da atenção à saúde, o que a gente vem falar? Nas redes do tipo de unidade de saúde nível do sistema, que é um dos fragmentos. Então, essa rede por tipo de unidade de saúde nível do sistema, a gente vem falar da rede de centros de saúde, dessa rede ambulatorial, da rede hospitalar e da rede de serviço de urgência, emergência, etc. Tá? Quando a gente fala em redes temáticas organizadas por agravo, por risco ou faixa etária barra gênero, a gente vai ver que a gente vai ter também uma divisão em rede de atenção à saúde da mulher, rede de atenção ao idoso, rede de atenção aos portadores de diabetes e rede de oncologia, etc. Então, a gente tem vários níveis, né? Tanto primário, secundário e terciário, e dentro desses serviços, a gente vai ter também essas subdivisões, tá? Dentro desses serviços. O sistema em rede de atenção à saúde também é uma fragmentação dentro desses serviços. Então, quais são as características principais da rede de atenção à saúde, tá? A gente vai ter uma poliarquia, como eu falei para vocês, não vai ser mais uma hierarquia, uma pessoa mandando, vai ser várias principais, que é a formação das relações horizontais entre os pontos de atenção, tendo a atenção primária de saúde como centro de comunicação, a responsabilização por atenção contínua e integral, compartilhamento de objetos e compromissos com resultados sanitários e econômicos, o cuidado multiprofissional e a centralidade nas necessidades de saúde da população, tá? Então, vocês podem ver que é muito diferente do que a gente estava vivendo antes. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Eles estão me vendo. O computador é tudo bugado, né? É muito diferente do que a gente vivia antes. Então, hoje, nós enfermeiros, a gente tem um papel muito importante, principalmente na atenção primária em saúde, onde a gente vai promover saúde. Coisa que não tinha antes, era só o médico para tudo. Tá? Então, olha como é que funciona essa rede de atenção à saúde. A lógica do conceito. Ela é organizada por critérios de eficiência, tá? Elas são voltadas para as necessidades da população, elas são construídas mediante um planejamento e um financiamento tripartite, e quando eu falo em financiamento tripartite, eu falo que é um financiamento tanto do federal, municipal e estadual, ou seja, os três vão fazer parte desse planejamento. O objetivo é pela provisão de atenção contínua e integral do paciente, ou seja, eu preciso acompanhar ele antes da doença, durante a doença e após a doença, então é uma assistência integral. Ela é integrada a partir da complementariedade, ou seja, tudo vai se complementar e vocês vão ver lá na frente por quê. Tá? Então, o que a gente tem dentro? O que é a rede de atenção à saúde? Quais são os componentes da rede de atenção à saúde? Atenção obstétrica e neonatal, que é a rede Segônia, para quem não conhece.
A gente tem a urgência e emergência, a atenção psicossocial e as doenças crônicas. Então, dentro da rede de atenção à saúde, a gente tem esses 4 componentes principais, tá? E tudo aqui se encaixa e vocês vão ver também lá nos próximos slides. Atenção básica, tá? Dentro da atenção básica, a gente tem o programa Rede Cegônia. A gente vai ter, em relação às medidas para aqueles pacientes que são alcoólatras, né, usam outros tipos de drogas ilícitas, a rede de urgência e emergência e as condições e doenças crônicas. A gente vai ter uma qualificação / educação diferenciada. A gente tem informação através de sistemas de informação. A gente vai ter um processo de regulação e a gente vai ter um processo de promoção e vigilância à saúde dentro desses programas que eu acabei de dizer para vocês. Gente, se vocês estiverem entendendo, vocês falam, tá? Tem pergunta? Tu levantou o dedo, eu pensei que tinha pergunta. Nossa, tá horrível. Como é essa estrutura operacional? Como é que funciona? Aqui é o centro de comunicação, tá? Aqui é o centro de comunicação, como se fosse uma regulação. Aí a gente tem os pontos de atenção primária, os pontos de atenção secundária, e assim a gente vai vendo os pontos de atenção terciária. É como se aqui fosse Belém. Dentro de Belém a gente vai ter posto de saúde, hospitais, UPAs. Então é mais ou menos isso que é uma estrutura operacional de uma rede de atenção à saúde. Pensem comigo. As unidades básicas de saúde, as UPAs, os pronto-socorros e os hospitais, elas são uma rede, que estão sempre integradas umas às outras. Tá? Então, isso que é uma rede de atenção à saúde. É todos os níveis de atenção à saúde naquele estado, naquele município, naquele bairro. Então, isso são redes de atenção à saúde. É exatamente isso. É a mesma coisa que tu chegar numa unidade básica de saúde passando mal, e aí a ambulância vai te levar para a UPA, ou então a ambulância vai te levar para um hospital. Então, eles são sempre interligados e sempre vão... Olha, aí tem aquele papelzinho, né, da referência e contra-referência. E na referência a gente coloca encaminho, fulano de tal, pois, aconteceu isso, assado cozido, referencio para o hospital Mário Pinotti, que é o da 14 de março, da 14, hospital da 14. Pronto-socorro da 14. Aí a gente manda aquele paciente na ambulância. Aí chegando lá, olha, veio referenciado lá do posto de saúde, porque tá assim, assado e cozido. E aí chegando lá, se eu não tiver como assistir esse paciente, porque ele precisa, sei lá, de uma UTI, alguma coisa mais crítica, eu vou mandar ele pro terciário. Vou mandar ele pro, vamos dizer, lá na Santa Casa tem UTI, né? Então, eu vou contra-referenciar esse paciente para Santa Casa, pois aqui não tem suporte de UTI para esse paciente, blá, 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 e manda contra-referenciar ele para Santa Casa. Então, a gente está o tempo todo interligado. A unidade básica de saúde mandou pronto-socorro, e o pronto-socorro mandou para a Santa Casa, porque lá é uma unidade terciária e vai poder ser assistido de uma melhor forma. Deu para vocês entenderem como é que funciona esse fluxo? Tá? Então, é aqui, o centro de comunicação, vai ter um coordenador do cuidado, atenção primária e saúde, vai ter um complexo regulador e os pontos de atenção, primário, secundário e terciário, né, que vai se dispor de uma densidade tecnológica, economia de escala, concentração espacial. A gente vai ter o SAMU, pronto atendimentos, os consórcios intermunicipais, os hospitais e os CELS, que são centros de especialização odontológica também, tá? Então, os elementos constitutivos da rede de atenção à saúde. A operacionalização das redes de atenção à saúde se dá pela interação dos seus 3 elementos constitutivos, que são eles, né? A população adscrita a uma determinada região de saúde, que é o decreto 7.508, e uma distrito sanitário especial indígena também, que a gente tem, que é oh, meu Deus, a Casa do Índio. Não sei se vocês já ouviram falar também nessa Casa do Índio. Acho que tem em Coraci, se não me engano. Né? Eu já Então, fui lá. a rede de atenção à saúde, ela não só é para a gente aqui, mas eles atendem também, né, esses outros povos que também necessitam de uma atenção especializada. Tá? Então, tem uma estrutura operacional que inclui pontos de atenção à saúde, como as unidades de atenção básica, centros de cuidados compartilhados e de comunicação, pontos de atenção secundários e terciários e sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico. Temos os sistemas transversais que conectam os pontos de atenção, como sistemas logísticos, que é identificação do usuário, as centrais de regulação, registro eletrônico e sistemas de transporte sanitário, né, que é a própria ambulância. Sistemas de governança, como é institucional, gerencial e de financiamento, que é o contrato organizativo da ação pública, o COAP. Modelo de atenção à saúde é o modelo lógico que organiza o funcionamento da rede de atenção à saúde,
com boas práticas do cuidado e busca dessa integralidade novo padrão de estrutura e financiamento. Tá? Como é que funciona essa estrutura operacional? Na urgência e emergência, olha, como vocês podem ver, a atenção primária em saúde, né, ela pode ir para vários fluxos, né? Tem um complexo regulador, e dentro desse complexo regulador, ele vai ou mandar de volta esse paciente para a UBS, né, para a unidade básica, ou vai mandar o paciente para uma UPA, para o hospital. A atenção primária em saúde também vai fazer a mesma coisa, né? Ela vai poder referenciar esse paciente em caso de condições crônicas, né? Por exemplo, o paciente tem problema de pressão alta, diabetes, e aí ela vai poder referenciar para um tratamento mais específico, tá? E aqui eu trouxe para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Então, a gente está lá na unidade básica de saúde, no estágio de vocês, e vocês percebem que ele é um paciente que é COVID, tá? E a gente não pode ficar com esse paciente lá. Tu vê que é um paciente de espineio, que está descompensando, que a unidade básica de saúde realmente não tem estrutura alguma de receber esse paciente crítico. O que a gente tem que fazer? A gente tem que registrar isso no sistema de informação, que a gente identificou que ele é um paciente COVID, entrar automaticamente, ligar para a regulação, que a gente tem uma regulação no estado do Pará, que vão ver quais são os leitos disponíveis que tem em vários hospitais. A gente vai conseguir referenciar esse paciente para o hospital regional, que hoje a gente tem o hospital de campanha, né, que é o do Hangar, mas a gente, por exemplo, o hospital que estava atendendo Covid na época da pandemia mesmo era o Abelardo Santos, que é o hospital regional. Então, era basicamente a gente encaminhar esse paciente para lá, né? Se for um paciente que ele só está mesmo tratando uma doença crônica, hipertenso diabético, eu vou referenciar ele para um hospital de referência, né, para tentar equilibrar essa diabetes dele. E tem a farmácia básica, onde ele vai poder pegar essa medicação de graça dentro do posto de saúde. Então, vocês podem ver que, dependendo do que o paciente tiver, a gente pode fazer essa logística dentro mesmo da unidade básica de saúde, tá? E existem essas farmácias de alto custo, para aqueles pacientes, tem a farmácia do trabalhador, farmácia popular, não sei o quê, justamente para comprar essas medicações que eles fazem uso contínuo, bem mais em conta, bem mais barato, tá? Então, para vocês verem como o Sistema Único de Saúde funciona. E aí eu trouxe essas imagens para vocês verem quais são os problemas que a gente enfrenta normalmente no SUS, né? Poucas ambulâncias, né, para atender um Belém toda, 3 ambulâncias. Pensem com vocês, quantas pessoas estão passando mal nesse minuto? Várias. Quantas pessoas estão em casa, pessoas de uma ambulância, teve um acidente na BR, teve um acidente não sei aonde, teve não sei o quê. Pouca infraestrutura, infelizmente a gente tem pouca infraestrutura. Aí vocês podem ver aqui nessa plaquinha, a emergência do hospital tal está superlotada. Né? Quantas vezes a gente não se depara também de chegar para querer um atendimento e não conseguir porque está tendo uma superlotação, que foi o que aconteceu na pandemia, né? Quem teve sorte de ser atendido, dê graças a Deus, porque teve gente que morreu sem ser atendido porque não tinha mesmo estrutura para atender. Belém não estava preparado para receber uma pandemia, nunca esteve preparado para receber nem os normais, dirá uma pandemia com todo mundo doente. Então foi assim crítico mesmo a situação. E aqui essa charge que eu trouxe para vocês, né, do pessoal na fila do SUS. E aí o carinha pergunta, né, mas se você não tem nada, por que tá na fila do SUS? Aí ele, é que até eu ser atendida é provável que eu fique doente. Então, assim, isso daqui é uma charge mesmo para ser engraçada, mas isso acontece, né? Pacientes que vão a óbito, aí o pessoal liga, olha, a consulta, a gente conseguiu marcar a consulta para fulana de tal, mas ela faleceu, já tem 2 anos que ela está na fila para uma consulta com um oncologista. Então, isso acontece muito, tá? E o que ainda temos hoje e não queremos mais? Né, eu trouxe isso aqui para vocês. A rede de atenção à saúde, um dos componentes dele é a rede Segônia, né, a relação da obstetrícia. Eu acho que a Silvia já comentou com vocês sobre a rede da rede Segônia. Não sei se ela já falou com vocês sobre isso. Mas isso aqui foi um caso aqui em Belém, se eu não me engano. Que a mulher dá a luz em calçada, saiu até no Liberal, não sei se vocês chegaram a ver isso. A mulher tentou atendimento no hospital e não foi atendida por conta de uma superlotação. Ela já estava no período expulsivo e ela foi, se sentou na calçada e pariu, tá? Eu não me recordo se esse foi o caso de Belém ou se foi em outro estado, mas aqui em Belém teve também. Não vou citar o nome do hospital, mas já teve.
E aí, o que que acontece muito? Gestante sem pré-natal, porque uma superlotação, muita mulher grávida querendo uma consulta de pré-natal, e aí tem que esperar muito, meses para conseguir uma consulta, e aí quando vai ver já está no final da gestação, e aí não tem mais o que se fazer. Essa paciente ela não consegue ter um vínculo com o hospital para parir. Hoje em dia a gente tem um programa aqui em Belém que chama do vínculo da gestante ao hospital, onde essa gestante, durante o pré-natal, ela é referenciada para aquele hospital para conhecer o espaço onde ela vai parir, conhecer os profissionais. E quando ela entrar em trabalho de parto, ela já sabe para onde ela vai. E não ficar peregrinando, né, de porta em porta para saber quem vai aceitar ela para ter o filho dela. E acontece. Às vezes a gestante não tem condições, né, não tem plano de saúde, aí ela vai no hospital, vai no outro, aí, não dá, aqui não tem, aqui não sei o quê. Ela fica peregrinando pela cidade e acontece isso que aconteceu aqui, em Belém também. E esse bebê fica sem acompanhamento nenhum pediátrico, o bebê não sabe se, como ela não fez pré-natal, não sabe se tem algum problema, uma malformação, só vai descobrir quando nascer, né? Se a mãe não tomou as vacinas que tem que ser tomadas durante o pré-natal, então tudo isso vai influenciar na própria vida do bebê, né? Que se ele nascer com alguma coisa, foi porque realmente ela não foi assistida durante o pré-natal. Isso é realidade até hoje, tá, gente? Então, o que a gente tem hoje que a gente não quer mais? Os pronto-socorros cheios, lotados. Isso daqui, com pandemia ou sem pandemia, é lotado. Pacientes no chão, se vocês forem no pronto-socorro do Guamá, do PCM da 14, a gente no corredor, é no chão, onde der, na cadeira, e porque não tem mesmo infraestrutura nenhuma para receber. Não tem, tem essa ausência de regulação de leitos, apesar de ter todo esse sistema que eu mostrei para vocês. A gente entra em contato, pede um leito, tal, e acaba que realmente com a superlotação a gente não consegue ter leito. A inexistência de classificação de risco adequada, ou seja, lá na frente vocês vão ver o protocolo de Manchester, não sei se vocês já deram, mas vocês vão ver também que essa classificação inadequada ou não dou importância acontece muito, tá? E o que vocês acham que é possível mudar, né? Então, a adoção de um modelo de atenção à saúde que seja centrado no usuário, considerem as necessidades de saúde da população, tenha a unidade básica de saúde como coordenadora do cuidado, que possibilite a integralidade e continuidade do cuidado, garanta o acesso e a qualidade dos serviços e respeite as condições adequadas de trabalho. Aí a gente precisa ter de um financiamento tripartite, que é as 3 esferas de governo, considerar a regulação como facilitadora de acesso e garantia de equidade, e gestão comprometida com o alcance de resultados e combate à corrupção. Não vou nem comentar isso, né? Triste. A diferença entre as condições agudas e as condições crônicas de saúde. Quais são as condições agudas? É uma duração limitada, a manifestação é rápida, abrupta, são autolimitadas, o diagnóstico e o prognóstico, usualmente precisos, a intervenção usualmente é efetiva e o resultado chega à cura. A gente consegue curar. Quando é uma condição crônica, a duração é longa ou para sempre, a manifestação é gradual, vai aparecendo aos poucos, não autolimitadas, o diagnóstico e prognóstico usualmente incertos, ou seja, fica nessa, faz tração, faz não sei o quê, não, vai até descobrir, e intervenção usualmente com alguma incerteza, ou seja, vou começar esse tratamento, mas não tenho certeza se é isso mesmo, mas vamos começar por aqui, porque se der certo, ok, se não der, a gente pula para o outro. E o resultado é o cuidado. A gente tem que cuidar para sempre, porque esse paciente vai ter essa doença crônica eternamente, tá? Aqui são as redes de serviços de saúde, nível terciário, nível secundário e nível primário, como eu falei para vocês. No primário, a gente tem a rede de serviços de saúde formada por centros de saúde, postos de saúde e unidade de saúde da família. No nível secundário, a gente tem a rede de serviços de saúde formados por centros de referência, como os ambulatórios e os hospitais gerais. E o nível terciário são a rede de serviços de saúde formada por ambulatórios e hospitais especializados que desenvolvem procedimentos de alta densidade tecnológica. Tá? Atenção primária em saúde, onde a gente vai falar sobre o território de adscrição e a equipe multiprofissional. A atenção primária em saúde ela sempre ocorre dentro do município, cada município tem a unidade de atenção à saúde primária, tá? A gente fala muito da integralidade do serviço, é o primeiro contato do profissional com o paciente, a longitudinalidade e a coordenação. Então, lá na atenção primária, a gente vai ter essa orientação familiar, tem uma competência cultural, porque dependendo do lugar do município, a gente vai ver
Por exemplo, quando a gente vai lá no Tapanã atender uma criança que apresenta anemia, né? É muito comum a gente ter um posto de saúde dentro de uma área mais, como é que eu posso dizer, que necessita mais de uma atenção. Vocês vão ver que uma competência cultural, por exemplo, está lá na unidade básica de saúde, chega um paciente para mim, a mãe chega relatando que a criança não quer comer nada, que é uma criança apática, que é uma criança anêmica. Aí eu vou investigar o porquê. Ah, e o que você dá para ele comer? Ah, ele só come açaí com farinha, açaí com mortadela, açaí com... Então, qual é o valor nutricional que essa criança tem? Então, isso daqui é cultural. A gente tomar um açaí com uma proteína é cultura nossa, né? A gente acha que a gente está bem alimentado. Até estaria se a gente comesse o arroz, feijão, a proteína e tomasse o açaí. Mas a partir do momento que eu como uma proteína com mortadela, que não tem um valor nutricional bom para uma criança se desenvolver, essa criança vai me trazer problemas por uma questão cultural, tá? E a orientação comunitária é tentar inserir essa mãe, essa criança dentro do posto de saúde para promover a saúde. Olha, eu vou marcar uma consulta com você para a semana que vem com uma nutricionista. Ela vai montar um plano alimentar de acordo com essa questão financeira, porque não é uma nutricionista que vai falar que você precisa comer salmão grelhado, que você precisa comer, como é que chama? A fruta pitaia, ou então algo que foge da realidade deles. Então, a gente vai montar um plano de acordo com o que realmente é a necessidade financeira. Como eu já vi nutricionista montar como é que chama? Um plano alimentar lindo para uma mãe baixa renda, que eu achei assim maravilhoso. Ela disse: olha, vá na feira, tem aquele maço de couve que vem jambu, que vem abóbora, que é aquele kit de R$ 2. Aí ela foi escrevendo tudo bonitinho e foi mostrando para a mãe como é que ela melhoraria a alimentação do filho. Olha, dessa verdura você pode fazer, por exemplo, um purezinho da abóbora junto com a batata. Você pode cozinhar a batata, você pode fazer uma sopinha assim, assado, cozido. Você pode comprar, não precisa ser uma carne de primeira, mas você pode comprar uma pá com osso e fazer uma sopa. Então, assim, foi muito legal da parte dela, porque ela viu realmente a realidade, né, do que aquela família, enfim, passa. Então, é muito bacana isso, porque a gente consegue ter uma orientação comunitária quando a gente tem uma unidade básica de saúde, assim, bem comprometida mesmo com o serviço, tá? Então, é exatamente isso, é a responsabilidade que a gente, como profissional, tem com aquele paciente, né? Na atenção primária, já com a secundária, a gente vai encontrar muitos especialistas, né? Como já vamos encontrar médicos cardiologistas, já vamos encontrar enfermeiros obstetras, enfermeiros cardiologistas, enfermeiro intensivista, médicos intensivistas, já vai começar a ter as suas especializações para mandar aquele paciente referenciado de acordo com o que ele está precisando, tá? Então, a gente já vai ter um cartão com o diagnóstico desse paciente, um prontuário eletrônico e o sistema de regulação e o transporte, que o que garante a integração dele saindo da atenção primária para a secundária. E o sistema de pagamento deve ser por orçamento global. Esse orçamento global é o que a gente paga com seus impostos, tá? Já na atenção terciária, né, saindo do município, secundário por terciário, que já abrange uma macro-região, a gente deve ser alocado de acordo com a necessidade de micro e macro-regiões, deve cumprir a função de responder às condições agudas, aos momentos de agudização das doenças crônicas, conforme o estabelecimento de diretrizes clínicas baseadas em evidência. Ou seja, tem um paciente aqui totalmente compensado que precisa de uma UTI, eu nem preciso passar necessariamente pela atenção secundária, eu já mando ele diretamente para a atenção terciária. Ele precisa de um suporte intensivo, né, de UTI, uma CTI, tá? Então, esse é o sistema logístico de apoio, tá? É o ponto de atenção secundário e terciário. O sistema de acesso regulado, ou seja, eu preciso ligar para regular esse paciente para conseguir um leito no hospital. É para acontecer dessa forma, porém não acontece, tá? Ele precisa de um registro eletrônico em saúde, sistema de transporte de saúde, que é geralmente a ambulância que vai levar esse paciente, mas geralmente a gente nunca tem, a gente vai por conta própria mesmo. Sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, sistema de assistência farmacêutica, teleassistência e sistema de informação em saúde. Então, os sistemas logísticos e de apoio necessariamente devem ser transversais a todas as redes temáticas e níveis de atenção. Sua articulação é fundamental para proporcionar atenção integral à população,
dentro desses padrões razoáveis de custo/efetividade. Então, a gente tem sempre que ver se realmente esse paciente ele precisa de qual assistência dessa para me tentar articular. E, geralmente, quem faz isso é o enfermeiro, tá, gente? A gente tem a disciplina durante a faculdade de gestão que é exatamente para isso, tá? Para a gente adentrar mesmo. Deixa eu ver o que você está falando aqui. Para a gente realmente adentrar ao sistema, tá? Tá. Então, aqui os componentes da rede de atenção à saúde, o centro de comunicação, unidades básicas, o sistema de apoio, que é o sistema de apoio diagnóstico terapêutico, o sistema de assistência farmacêutica, os sistemas logísticos, tá? A identificação dos usuários, prontuários eletrônicos, tudo aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco. Tá? Então, olha aí como é que funciona o papel da rede de atenção à saúde. Então, a organização da rede especial com atenção primária e saúde e a construção de linhas de cuidados específicas para cada área como uma das ferramentas para a gestão. Então, atenção primária e saúde. A gente vai ter vigilância sanitária, vigilância do monitoramento, atenção especializada, urgência e emergência, atenção hospitalar. Então, tudo isso aqui sempre vai estar interligado por um fluxo. Isso é uma rede de atenção. Tá? Então, olha aí, a unidade básica de saúde, o que a gente tem dentro dela? O que a gente pode fazer, o que a unidade básica de saúde pode ofertar para esse paciente? A atenção domiciliar, ambulatório especializado, o hospital dia, que a gente chama que é aqueles hospitais que funcionam só durante o dia, como é que posso falar para vocês? Aqui em Belém, tem o hospital dia, que são aqueles hospitais que o paciente ele precisa fazer aquela medicação, porque ele é um paciente oncológico. A quimioterapia, ele fica lá durante o dia fazendo a quimio, depois retorna para casa, no outro dia ele volta de novo. Então, ele é um hospital dia. Ele não é um hospital que o paciente vai ficar internado lá, tá? Tem o hospital normal, onde o paciente fica internado, né? Fica internado até o fim do tratamento. Tem o centro de enfermagem, que nada mais é do que as consultas de enfermagem, né? E não só a consulta de enfermagem, mas consulta com nutricionista, fisioterapeuta, enfim. O SAT e o SAF, né, que é a atenção à família, né, e a atenção à saúde do trabalhador, tudo tá ligado à unidade básica de saúde, tá? Que é a unidade de gestão dentro de uma unidade básica de saúde. Nas urgências e emergências, como é que funciona, né? O município, né, ele pode tanto vir do domicílio, né? Esse paciente pode estar tanto na sua casa, para vir para esse município, ou ele está no SAMU, em algum lugar, porque sofreu um acidente, vai para o município, ou ele está numa unidade básica de saúde e vai para o município, porque lá vai ter toda essa rede de apoio do que no interior, vamos dizer assim, entendeu? Então, dependendo do que for a causa, o município ele tem que ter essa rede de atenção à saúde para exatamente atender todas essas demandas, toda essa logística, todo esse fluxo. E aí tem um complexo regulador que vai fazer essa regulação para saber para onde eu vou levar esse paciente. Tá? Professora? Então, o SUS ele tem que ter um atendimento 24 horas, né? Que no caso da UPA, né? Atendimento 24 horas, as urgências são atendidas em 24 horas e as emergências também funcionam durante 24 horas. Então, a rede de atenção às urgências e emergências tem a finalidade de fazer uma articulação e integrar todos os equipamentos de saúde com o objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integrar os usuários de situação de urgência e emergência no serviço de saúde de forma ágil e oportuna. Aqui é lindo, né? A teoria é linda, né? Mas na realidade a gente sabe que não é humanizado, que nem sempre é integral, que nem sempre atende o paciente de uma forma ágil, de uma forma rápida, né? Eu falo assim, que quem lê o SUS todo, como eu já li na íntegra, eu choro lendo o SUS. Eu choro de raiva porque o que está escrito não é nem 50% na prática. Entendeu? Se vocês lerem um dia o SUS para estudar para uma residência, um concurso público, se vocês lerem, vocês vão chorar. Vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. É lindo. É muito lindo. Quem escreveu o SUS está de parabéns. Mas na prática não é nem 50%. É o que me deixa mais triste com raiva, tá? E os componentes? Promoção e prevenção. Tem Academia Saúde,
tem relação aos acidentes automobilísticos, né, violência. Na atenção básica, as unidades que é a básica de saúde, né, nas UPAs e outros serviços com funcionamento 24 horas. Qualquer necessidade de ligar para o SAMU 92. As portas hospitalares de atenção às urgências, SS Emergências, enfermarias de retaguarda, unidades de cuidados intensivos, inovações tecnológicas na linha de cuidados prioritários, como AVC, o infarto agudo do miocárdio, traumas, atenção domiciliar, melhor em casa, e o acolhimento com classificação de risco e resolutividade. Essas portas hospitalares, cadê? Essas enfermarias de retaguarda, essas retaguardas hospitalares, elas têm aqui em Belém o Hospital Galileu Galilei. Ele é um hospital retaguarda do Estado. Por exemplo, é um paciente que já está desenganado, né? Então, para não ocupar um leito, vamos dizer, lá do HC, eles pegam aquele paciente e transferem para esse hospital retaguarda, porque ele vai ficar lá até ele morrer. E lá, como no HC é um hospital rotativo, né? Muita gente interna, precisa de leito. Aí o Galileu, ele fica como um hospital retaguarda dos outros hospitais. Ele recebe esses pacientes que precisam de uma internação de 1, 2 dias, 3 dias, vai embora, ou então desses pacientes que vão ficar ali até mesmo, não pode desligar os aparelhos, né? Não, é proibido, e precisam de uma assistência paliativa. Aí vai para o hospital retaguarda. É mais ou menos isso que acontece. Essa questão, cadê? A atenção domiciliar, que é o programa Melhor em Casa, vocês vão ver quando vocês passarem pelo estágio da atenção básica de saúde, vocês vão fazer muita visita domiciliar, que é essa visita domiciliar que a gente chama de Melhor em Casa. São pacientes idosos acamados que não podem ir até a unidade básica de saúde, e a gente vai com a equipe lá, com o médico, o enfermeiro e um técnico de enfermagem, fazer a consulta desse paciente que não pode sair de casa. Tá? Então, vocês vão ver, eu fiz muita visita domiciliar quando eu estava nesse estágio, eu morria de medo, porque às vezes a gente entrava em cada local assim perigoso, né? Inclusive até os traficantes que são donos do território e tal, não sei o que, eles autorizavam a nossa entrada, a gente era muito bem-vindo por eles, porque a gente estava indo lá cuidar de alguém do território deles, entendeu? Então, vocês vão ver muito isso no dia a dia dos estágios de vocês. Mas a gente precisa aprender, porque a gente precisa vivenciar esse lado, que é muito legal mesmo. Eu não sei se vocês já deram isso, que é o sistema Manchester, o protocolo de Manchester, classificação de risco, que a gente também faz, tá? Em todos os setores, né? Tanto o nível primário, terciário e secundário, que eu não vou me adentrar, mas eu vou só citar para vocês que emergente, que eu preciso ser atendido agora. Se eu não for atendido agora, o paciente vai morrer, tem um risco sério muito grande de ir a óbito. Laranja, muito urgente, pode esperar até 10 minutos. O 3, urgente, amarelo, pode esperar até 1 hora. Pouco urgente, até 120 minutos. E não urgente, azul, 240 minutos. Oi? É unidade de atenção primária em saúde. Unidade de atenção primária em saúde. E a UPA, que é a atenção primária, atenção básica. A UPA e o hospital, tá? São nível primário, secundário e terciário. Então, a atenção tem que ser no tempo certo e o tempo tem que ter uma resposta, tem que ter um cuidado rápido, tá? Então, é muito importante essa classificação de risco aqui. Porque se mesmo a gente sendo atenção básica de saúde, a gente classifica esse paciente como ele precisa ir agora para o hospital, a gente consegue salvar uma vida, entendeu? Então, a gente tem que ser bem esperto em relação a isso. Então, olha aí como é que funciona essa estratificação de risco. Esse paciente vai na saúde da família, né? Recebe essa visita domiciliar, coleta dados, faz anamnese, exame físico desse paciente. A gente estratifica esse risco. Ele é hipertenso, diabético. Ele é baixo risco. A gente marca uma consulta com ele com um médico especializado e aí ele vai ser atendido e vai solucionar o problema. Não, olha, é médio risco, ele precisa ter um atendimento, ir na UPA, fazer uma medicação para melhorar e tal. Olha, não, ele é alto risco, ele precisa ir para o hospital mesmo, ficar internado. Não, olha, ele é muito alto risco, ele precisa de uma UTI, porque ele vai morrer. Nanana. Então, assim, a gente tem que fazer essa estratificação de risco para poder encaminhar esse paciente no tempo certo, tá? Então, muito alto risco, a gente encaminha para esses centros de hiperdia, né? Pacientes que são cardiopatas, a gente manda para o HC, que é o Hospital de Clínicas de Referência. Pacientes nefrologia, da parte tanto de coração quanto de rins, o HC que tem. Oncologia, hoje é o Ofiloiola, né?
E aí a gente tem aqui em Belém também todo para onde a gente tem que mandar esse paciente. É todo um fluxo. Então, como é um atendimento contínuo e multidisciplinar, tem um acolhimento, né? A gente passa esse paciente por uma consulta prévia de consulta de enfermagem, então todo local da unidade básica de saúde vai primeiro sempre passar com o enfermeiro. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar holístico da situação, olhar o paciente como um todo, ver se realmente ele... Acho que a professora está escutando. Toda consulta de enfermagem é preciso passar com o enfermeiro, todos os pacientes passam antes com o enfermeiro, a gente faz exame físico, anamnese, se tiver alguma coisa, a gente, quando ele for para consulta médica, a gente já sinaliza o médico, olha, eu identifiquei tal coisa, observa aí, né, mais profundamente. Aí o médico vai lá e vai se atentar para o que eu falei para ele, que eu identifiquei na minha consulta. E aí, dependendo do que for o caso, né, a gente marca uma consulta com psicólogo, consulta com nutricionista, enfim, né, ou com a fisioterapia, uma consulta com farmacêutico. Essa consulta farmacêutica aqui não existe, tá? A gente só vai mandar o paciente mesmo para pagar a medicação na farmácia e é isso. Aí tem uma assistência social, geralmente o assistente social também ele é muito influente nesse sentido, que vai ver essa questão socioeconômica do paciente e tudo mais. E é assim que funciona a logística, tá? Então, vocês, como futuros enfermeiros, daqui a pouco já vão ser enfermeiros e muita gente vai procurar ou já procuram você. Ah, tu que faz enfermagem e tal. Para onde eu vou? Então, olha, tem uma fulana de tal que tá doente, para onde eu mando ela? Aí vocês ficam, ai meu Deus, para onde eu vou mandar? Não sei. Então, quando a gente é da área da saúde, todo mundo pergunta pra gente. Então, vocês já vão saber para onde vocês vão mandar cada paciente para o fluxo, tá? Para a unidade básica de saúde, os locais onde os usuários do SUS podem receber vacinas, trocar curativo, receber injeções, atendimento médico para diagnóstico, tratamento e atendimento odontológico. Então, por exemplo, preciso ir marcar uma consulta com o dentista, se tu for na unidade básica de saúde, tu vai conseguir. Tá? Demora, tudo demora. Para tudo que tu quer na unidade básica de saúde, demora mais tempo. Tá? E na UPA? O que eu vou conseguir ver na UPA? Para quem eu vou mandar ir para lá? São as unidades de pronto atendimento, elas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem resolver grande parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, corte, infarto e derrame, que é o AVC, tá? Então, assim, na UPA, ela ajuda muito quem está no nível terciário, porque até dentro da UPA tem semi-UTIs, tá? Porque acaba ficando lá o paciente, porque não tem leito nos hospitais para mandar, ele acaba ficando e assim, né? A gente da enfermagem, a gente dá um jeito para tudo, só não para morte. A gente consegue um respirador, a gente vai lá, consegue entubar esse paciente e acaba virando uma semi-UTI ali, porque a gente preza muito pela vida, né? Então a gente vai dar um jeito para tudo. Até esse paciente conseguir ir para um hospital. O SAMU. Quando a gente diz que o número do SAMU, o cidadão estará ligando para uma central de regulação que conta com profissionais de saúde e médicos treinados para dar orientação de primeiros socorros por telefone. São estes profissionais que definem o tipo de atendimento, ambulância e equipe adequada em cada caso. Por exemplo, o pessoal pensa assim, eu vou ligar para o SAMU porque aconteceu um acidente, para a ambulância vir resgatar. Não. Se você estiver em alguma situação de perigo, ou, por exemplo, pegou fogo na tua casa, está dentro da tua casa, pegou fogo. Aí falou assim, olha, eu tô aqui dentro da minha casa, tá pegando fogo, eu preciso sair daqui, eu não sei como é que eu faço. Aí eles vão te falar, tem um pano perto de ti? Ah, tem um lençol. Pega esse lençol, molha de água. Joga esse pano molhado em cima do teu corpo e tenta passar pelo fogo. E tenta sair de lá. Por quê? Ele vai te dar essas orientações que é para te sair do perigo. Né? Quando a gente molha uma parte de uma roupa ou um lençol e joga em cima de ti, você abafa o contato com o fogo.
E aí você não se queima, não tem queimadura e tudo. Então, assim, eles vão te passar orientações por telefone também, se tu estiver em uma situação de perigo. Muita gente não sabe. Pensa que só ligar pro SAMU em caso de acidente. Teve um acidente e vem. Não, não é só para isso. Eles também vão te dar orientações, né? Em relação a isso. Por exemplo, alguém passa mal dentro do mangueirão. Todo local que é aberto ao público, que vai ter se eu não me engano, é mais de 100 pessoas, tem que ter um DEA dentro desse ambiente. O DEA é aquele dispositivo que a gente conecta as pás e a gente sai de perto, clica no botão, carregando sem já, por favor, afastar. Aí dá lá, no caso, uma parada cardíaca. É isso que é o DEA. É diferente daquele cardioversor grandão que tem nos hospitais, é um DEA que ele é portátil, que anda até tem dentro das ambulâncias. E aí esse DEA tem no shopping, tem no Mangueirão, a gente que não sabe, mas tem. Então, no caso desse, se tiver alguém da área da saúde, ligar para o SAMU, alguma coisa assim, ele pode estar te passando essas orientações para te estar ajudando essa pessoa, né, que está precisando de ajuda. Como assim? Ah. É porque é exatamente isso. Belém é o polo, né? Cada município tem um SAMU, só que vai primeiro para o polo e do polo eles vão acionar aquele SAMU mais próximo. É assim que funciona, tá? Um dia desse teve um acidente na BR perto da minha casa. Aí eu liguei pro SAMU, né? Diz que o 92, olha, aconteceu um acidente de assado cozido. Aí a menina falou assim: tem como tu ir perto do acidente? Eu falei: não, porque tinha muito carro parado, tava muito cheio de gente, muita gente em cima do. Eu não ia lá. E aí, inclusive, até tinha um médico lá já prestando assistência, porque se não tivesse eu iria, né? A gente não pode se omitir, pelo amor de Deus. Apesar, às vezes a gente quer se omitir, mas não pode. O certo é não se omitir. Mas como eu vi que tinha um médico, o cara até gritou: olha, tem um médico aqui, não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei, já me esquivei. Aí eu fiz a minha parte, meu papel de ligar pro SAMU, né, o 92. Aí ela falou: tem como você chegar perto? Eu falei: não, tem um médico, assim, sensado cozido. Ela: não, então a gente vai mandar um logo pra ir, porque eu acho que o acidente foi grave. Eu falei pra ela: foi grave o acidente, venham logo, tal. Aí ela desligou: tudo bem, obrigada, deu o endereço, aí eles foram. Então, assim, o SAMU tá aí para isso, para tentar resolver essas questões, tá? E o hospital, que em situações de emergência necessita de internação, cirurgia, acompanhamento cirúrgico, exames mais elaborados, maternidade, exames de imagem, casos mais complexos, vai para o hospital. Tá? Então é bacana vocês saberem isso, para vocês darem norte para as pessoas que se perguntarem sobre isso. Tá? E aí, como é que a gente para evitar uma espera desnecessária, né? Às vezes as pessoas procuram o serviço errado, né? Em vez de procurar o certo, procuram errado porque não sabe. Então, eu trouxe para vocês aqui, para vocês saberem qual é o serviço certo para vocês direcionarem tanto os pacientes como as pessoas próximas da casa de vocês, tá? Então, para quando eu vou mandar para a UPA esse paciente? Quando ele tiver uma parada cardiorrespiratória, um AVC, um infarto, anafilaxia, né? Que são as alergias, falta de ar intensa, picada, mordida de animais peçonhentos. Não tá saindo o áudio? Está conectado, galera. Tá tudo conectado. Tô ouvindo normal. Estão ouvindo agora? Tô ouvindo normal, professor. Agora estou. Tá. Falta de ar intensa, picada ou mordida de animais venenosos, intoxicações, acidente de carro ou moto, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, politraumas, queimaduras, tentativa de suicídio, tudo para lá. E na unidade básica de saúde, consulta de rotina, tô com uma dor de garganta, preciso de uma consulta para pegar um anti-inflamatório, uma dor de garganta, dor de cabeça, unha encravada, dor de ouvido, dor na coluna, febre, dependendo da febre, vai para uma UPA, tá, gente? Vômito, diarreia, eu quero fazer alguma, por exemplo, as mulheres que querem usar anticoncepcional, pode ir lá, receber uma anticoncepcional injetável pelo posto de saúde, de graça.
Curativo, retirada de ponto, renovação de receita, troca de sonda, tudo faz na unidade básica de saúde, tá? Eu vou disponibilizar depois esse slide, que é bacana vocês terem ele para a vida de vocês mesmo, vocês darem uma olhada e ver para que cada lugar é. Tá? Então, e a unidade básica de saúde são conhecidas como postos de saúde. Meu Deus. As unidades básicas de saúde são conhecidas como pontos de saúde. Ali as pessoas podem receber os atendimentos gratuitos essenciais de saúde da criança, da mulher, do adulto, idoso, além de consultas odontológicas, requisição de exames. Vai ter uma equipe multiprofissional, acesso a medicamentos. Então, tudo vai ter na unidade básica de saúde. Na UPA, essas unidades são responsáveis por prestar atendimento de média complexidade, como em casos de vítimas de acidentes e problemas cardíacos. As UPAs, elas atendem uma grande parcela desses pacientes que não há necessidade de encaminhamento ao pronto-socorro, para o hospital. Então, essas unidades, o paciente é avaliado de acordo com a classificação de risco de Manchester, né, com aquele protocolo, podendo ser liberado ou permanecer em observação por até 24 horas. Ou, se é preciso ser removido ao hospital de referência, e deve procurar atendimento na UPA em casos de acidente por animais peçonhentos, tudo aquilo que eu falei para vocês. Tá? Eu tenho plano de saúde da Unimed. E aí, final do ano passado, eu viajei para passar no Novo São Luís, do Maranhão. E lá o meu plano de saúde não cobria, porque não é nacional, é só local mesmo. E aí, quando eu cheguei lá, eu tava com uma febre muito grande, minha garganta estava fechada. E eu sabia que a febre é porque eu tava com alguma infecção bacteriana na garganta. Eu não conseguia nem falar. E aí eu falei, Danilo, e agora? Aí eu falei pro meu esposo, né? Bora numa UPA, porque é onde eu vou ser atendida mais rápido, vou fazer uma medicação e eu vou melhorar. Dito certo. Eu fui lá, né? Demorei um pouco ser atendida, mas fui atendida pela médica. Ela viu minha garganta, me avaliou tudo. Aí, assim, eu esperei uns 30 minutos. Ela passou até um hemograma para me fazer, para ver como é que tava. E aí eu esperei assim, uns 20, 30 minutos. Eu fiz a medicação, um antibiótico. E aí fiquei só esperando, eu esperei 1 hora para sair o resultado do hemograma. Então, assim, foi muito rápido, até me assustei. Falei, nossa, lá em Belém, como tem plano de saúde, a gente não procura ir muito, né? E até porque, como eu não sou da área da urgência e emergência e tudo, eu não sei como é que tá funcionando. Eu sei que demora. Mas fiquei bem surpreendida que foi um atendimento bem rápido, inclusive. Né? Então, eu tava com muita febre, garganta fechada, fechada mesmo. Aí eu fui e procurei uma UPA. Então, é uma unidade de pronto atendimento. Eu preciso resolver aquilo naquele momento, entendeu? Então, para lá que a gente direciona o paciente. E aí, o SF, que é as unidades de saúde na família, que quase não tem, antigamente tinha mais, mas hoje a gente ainda tem, pouco, mas tem. Tem um perfil semelhante à unidade básica de saúde, que muita gente confunde a ESF com o BS. E a diferença é que são promovidas ações de prevenção de doenças. Então, na Agência de Saúde da Família, vocês vão ver que existe profissional de educação física para pega aquele grupo de idosos para fazer dança ao ar livre, dança não sei do que, aí os fisioterapeutas pegam para fazer pilates, aí tem a gestante com palestra de gestante, então a UESF ela mais promove saúde do que a UBS, que já vai para uma consulta, né, que já vai para uma por conta de alguma coisa, por uma unha encravada, enfim. A ESF ela funciona dessa forma, mais com a prevenção do que com. E o programa Melhor em Casa, que eu falei para vocês, que é a opção da auto-hospitalar quando puder ser substituída por cuidados em domicílios. É a parte quando esse paciente ele se desinstitucionaliza dos pacientes internados, tem uma diminuição do período de permanência em pacientes internados, a disponibilização de leitos hospitalares para retaguarda das urgências e internação, humanização da atenção à saúde, prevenção dos vínculos familiares com maior conforto para o paciente, ampliação da autonomia aos usuários familiares para cuidados à saúde e redução de custos. Então, quando a gente fala nesse programa Melhor em Casa, o que a gente vem dizer? A gente tira esse paciente de uma possível infecção hospitalar, se ele ficar mais tempo lá no hospital, a gente leva ele para casa, a gente assiste ele de casa, no conforto da sua casa, com sua família, a gente presta uma assistência para ele qualificada, de qualidade, dentro de casa. Ou é aquele paciente que é acamado, que não pode sair de casa, a gente precisa estar dentro do ambiente domiciliar dele para a gente estar fazendo a consulta. É o que acontece hoje com os agentes de saúde, né, com o ACS. Ele vai lá, identifica, olha a enfermeira na casa, assim, tal, tem um paciente assim, assado e cozido, a gente precisa fazer uma visita domiciliar com ele,
porque ele está acamado ou tem algum problema que ele não pode se dirigir à unidade básica de saúde. Aí a gente agenda um dia para ir lá e vai visitar ele nesse dia. E presta todos os cuidados médicos, de enfermagem, e a gente fica acompanhando ele, fazendo exame e tudo mais. Então é assim que funciona o Melhor em Casa. E aí eu trouxe para vocês essa foto, né, de como é que funciona, como é essa rede de atenção. Tem a UPA, né? Olha, atenção domiciliar, quando a gente vai na casa do paciente. Temos a unidade de saúde, temos a unidade básica de saúde, a central de regulação, que é o SAMU, que foi aquilo que tu me perguntou. A gente tem outdoors com promoção e prevenção, né? Então a gente sempre vai ver outdoors, né? Não beba, se beber não dirija, não sei o que, tudo isso faz parte da promoção em saúde. O hospital, né, que é a unidade coronariana, enfermaria dos leitos crônicos, unidade de atenção a acidente vascular encefálico, enfermaria de leitos clínicos, unidade de terapia intensiva para pacientes críticos. Então, cada um no seu quadrado. E isso aqui forma uma rede de atenção à saúde. A rede Cegônia, que faz parte do acolhimento com classificação de risco e ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal. A rede Cegônia ela garante a vinculação dessa gestante à unidade de referência e ao transporte seguro. Ou seja, se vocês não se vocês não sabiam, vão saber hoje. Toda gestante tem direito a ter uma ambulância disponível para ela levar ela quando ela estiver em trabalho de parto ou se acontecer alguma intercorrência com ela da sua casa para o hospital. Vocês não sabiam disso, né? Mas o governo recebe verba para isso. Infelizmente, isso não funciona. Nunca tu vai ver. E muitas coisas que depois que me formei na obstetrícia, fiquei sabendo que eu fiquei horrorizada. Que a gente recebe e não existe. Nunca veio para mão de nenhum. Não, nunca. Não, nunca. Nunca aconteceu. A garantia de boas práticas e segurança da atenção ao parto e ao nascimento, garantia da atenção à saúde das crianças de 0 a 24 meses com qualidade e redutividade e garantia da ampliação do acesso ao planejamento reprodutivo. Isso aqui acontece, tá? Porque quando a gente depois do pré-natal, que a gente vai dar baixa no pré-natal dessa mãe, a gente pergunta para ela se ela quer fazer o planejamento reprodutivo, a gente encaminha ela para fazer uso de anticoncepcional, acompanha ela na questão ginecológica, tudo mais. Isso daqui acontece. Isso aqui também. Mas isso aqui da vinculação com transporte seguro é tuito mesmo. Não vai de Uber, não, para te ver se não vai parir tua menina em casa. Então é mais ou menos isso. Então, tem a casa da gestante, do bebê da puérpera. A gente tem essa casa da gestante. Se não me engano, ali na Diogo Moia. Não é nem casa da gestante, é casa da mulher, que aí pega tudo, ginecologia e a parte de obstetrícia. Tem um centro de parto normal, que aqui em Belém a gente não tem. Temos a Ananindeua, que é o Anita Gerosa, que a gente tem um centro de parto normal, onde atua só enfermeiros obstétricos, tá? Então, o centro de parto normal não temos em Belém por uma questão política. Não sei se vocês já viram falar no CPN de Castanhal, onde lá só existe enfermeiras, não tem médico. Aí qualquer parto que foge da competência da enfermeira obstetra, a gente encaminha para o hospital mais próximo. Então, em Castanhal já tem isso, e aqui a Ananindeua tem, que é no Hospital Anita Gerosa, e onde eu trabalho, que é o Divina Providência, lá tem. Lá as mulheres de parto normal são assistidas daquela pegada humanizada mesmo. Parto na banheira, parto no chuveiro, parto sentado, parto em pé, parto de 4, apoios. Então, da forma como ela quiser, ela vai parir. Então, a gente atua nesse centro de parto normal, que tem só em Ananindeua e em Castanhal, em Belém não tem. Em Belém já tem a maternidade de alto risco, que é a Santa Casa, que é a nossa referência em maternidade de alto risco, e a maternidade do HC também, que é uma maternidade de alto risco. Muita gente não sabe, mas lá tem maternidade, que é para assistir essas gestantes e crianças cardiopatas ou nefropatas, é para lá que a gente encaminha. A gente não tem uma maternidade municipal em Belém, não sei porquê, questão política, mas não temos uma maternidade, ou seja, para onde vai Beneficente Portuguesa, mas assim, são privados, são hospitais filantrópicos, atende o SUS e privado. Não é uma maternidade que atende só baixo risco e SUS, não existe aqui em Belém. Atendimento domiciliar e unidade básica de saúde, com questão do pré-natal, enfim, tá? Deu para entender? A rede de apoio psicossocial, que respeito aos direitos humanos, garantida a autonomia e liberdade do exercício da cidadania, promoção da equidade, reconhecimento dos determinantes sociais da saúde, garantia do acesso e da qualidade de serviços,
nada mais é do que aqueles... Eu esqueci o nome, não sei se é CRAS o nome. Ah, esqueci agora. É aqueles locais que pacientes psiquiátricos vão, é tipo um hospital de dia, vão, ficam lá, né? Tem aquele acompanhamento psicólogo, psiquiátrico. É o CRAS, né? E aí eles vão para lá, tem esse atendimento, tem esse acompanhamento e aí retornam para sua residência. E tem o HC, que é o Hospital de Clínicas também, referência em psiquiatria, onde esses pacientes que já estão não estão controlados, né? Eles vão para lá para ser internados, estabilizar essa questão. E aí tem isso. Então tem essa rede de atenção psicossocial também, tá? Não só relacionada à maternidade, mas tem centro de atenção psicossocial, unidade de acolhimento terapêutico transitório, isso daqui não tem em Belém. Comunidade terapêutica, né? Onde tem aquelas comunidades, tipo, alcoólicos anônimos, ou então aquele pessoal que vende aquelas. Como é que chama, meu Deus? Só que assim, não é do SUS, mas tem, é tipo isso. É tipo essa comunidade terapêutica, que vende aqueles adesivos no ônibus, me ajude para arrecadar dinheiro, porque tem pessoas que querem sair das drogas, não sei o quê. Aí tem essas comunidades terapêuticas e tem do SUS também. Tá? Então, tem o centro especializado de álcool e drogas, pode ser atendido pela UPA, pela unidade básica, consultório na rua, né? Que são aquelas vans que tem. A gente vê muito consultório na rua e muito consultório no Rio, que é aquelas unidades básicas de saúde que ficam. Que é um navio, não é navio, não, Não. Barco, é um barco mesmo, né? Que é o consultório que a gente chama de consultório. Uma lancha é ótimo, não tem. Quem dera, um sonho. E tem os hospitais que são especializados, né? Questão de álcool e drogas, que o HC também ele pega. Então, as redes crônicas é o câncer, respiratórias, DPOC, né? Obesidade e a questão cardiovascular. Aqui em Belém tem isso. Aqui em Belém também já estou fazendo bariátrica, né? Pelo SUS, não só por uma questão estética, mas por uma questão de saúde mesmo, né? Pacientes obesos, bem legal. Então, quais são os objetivos gerais dessas redes crônicas? É realizar atenção integral à saúde das pessoas com doenças crônicas em todos os pontos de atenção, fomentar a mudança no modelo de atenção à saúde por meio da qualificação e atenção integral das pessoas com doenças crônicas e ampliação de estratégias para a promoção da saúde da população. Tá? Então, quais são os componentes? Atenção básica vai para uma atenção especializada se for necessário, uma ambulatorial especializada, hospitalar de emergência, ter os sistemas de apoio, o sistema logístico, a regulação e a governança para que esse paciente tenha esse atendimento especializado, tá? E acabou a nossa aula de hoje. Tá? Então, assim, a rede de atenção à saúde, ela é muito importante a gente saber como é que funciona esse fluxo, para que vocês futuros enfermeiros daqui a pouco, vocês saibam para onde é que vão, né, esses pacientes, para onde vão ter que encaminhar, para onde o fluxo precisa ser seguido, na verdade, né, que a gente que está aqui na atenção, a gente precisa regular esse paciente para poder encaminhar ele para o lugar certo. E isso é muito importante vocês saberem, para que tem um familiar que sempre vai perguntar, tem aquele paciente que você vai atender que vai querer saber, e vocês precisam saber disso. Tá? Então, esse slide eu vou disponibilizar depois para vocês e guardem para vocês mesmo. Se vocês tiverem dúvida, não, eu vou olhar aquele slide lá, que lá ele vai estar me dando o norte de onde para onde eu preciso mandar esse paciente. Pode falar. Oi? Tudo que eu dei depois da prova para cá. Tudo. Tá? Assim, a rede de atenção à saúde, eu vou cobrar pouquíssimas coisas. Eu vou cobrar mais mesmo as vigilâncias. Vigilância ambiental, do trabalhador, tá? A vigilância sanitária que eu ainda vou dar. Eu vou cobrar mais as vigilâncias, tá? Não se preocupe que na aula anterior à prova eu vou fazer uma revisão e vou passar um exercício para a gente praticar em sala, tá? E qualquer dúvida me perguntem no privado, alguma coisa que vocês tiverem, eu vou estar mandando para vocês o cronograma das provas. Se eu não mandar hoje, eu mando amanhã, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, gente?
o povo aqui